Olá, queridos, saudades de todos e que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos fazer a leitura bíblica no Salmo de número 111. Se você quiser acompanhar comigo, vamos abrir no Salmo 111. Diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Queremos compartilhar a palavra do Senhor e hoje vamos ler na carta de Paulo, apóstolo aos Coríntios, na segunda carta, segunda aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 18, 19 e 20. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Preciosa palavra do Senhor para o nosso coração. Eu queria dar o título para a nossa meditação desta manhã de Paulo apóstolo para a cidade de São Paulo. De Paulo apóstolo para a cidade de São Paulo. A propósito do aniversário de 467 anos que ocorreu na segunda-feira passada, dia 25 de janeiro. 25 de janeiro de 1554, 25 de janeiro de 2021, 467 anos.
E eu perguntaria qual a sua relação com esta cidade? Como é? Qual é? Minha impressão, e sempre falo isto para as pessoas que encontram fora daqui de São Paulo, os colegas, missionários, pastores, irmãos e irmãs, eu sempre falo que São Paulo tem seus encantos. E eu gosto muito disto, é especial. E em particular, quando passamos a conviver como família com a IPI do Cambuci, com a nossa amada igreja. Esta característica do bairro do Cambuci, região, nos deu esta proximidade com a cidade de São Paulo. E eu observei numa visita, tempos atrás, ao Largo São Bento, ou ao colégio, ao pátio do colégio, melhor, e lá tem uma placa sobre a fundação de São Paulo. E nesta placa nós lemos: nasceu São Paulo, dedicado a São Paulo apóstolo. E na tradição católico-romana, que tem um santo para cada dia, o dia 25 de janeiro é exatamente o dia de São Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo aos gentios. E a gente observa então que, de repente, eles até marcaram este dia para ser o dia da fundação da cidade de São Paulo. Nasceu então sob o símbolo do cristianismo, com a marca apostólica. Mas o que diria o apóstolo Paulo para a cidade que ele ganhou de presente 1500 anos após a sua existência, mais ou menos? Eu fiquei imaginando isto e meditando, eu fui lembrando das palavras do apóstolo. Sabemos da relação de Paulo com as cidades da sua época. Em todas elas é como que ele ansiasse por pregar o Evangelho, por fundar, por plantar uma igreja de Cristo nestas cidades. E as suas cartas são cartas dirigidas às pessoas destas cidades, aos crentes dali. Então eu creio que nós temos uma palavra de Paulo, apóstolo, para a cidade de São Paulo, a qual ele ganhou de presente, foi homenageado, tendo a cidade levado o seu nome. Eu creio que primeiro Paulo apontaria os problemas da cidade. Foi assim que ele fez com Corinto, uma cidade que tinha suas semelhanças com São Paulo. Era uma boa cidade, uma bela cidade. Mas uma cidade onde imperava problemas graves, as quais afetavam a igreja. Aliás, igreja fundada pelo apóstolo também naquela cidade. Problemas nos relacionamentos familiares. Graves problemas. É só ler o que rezam as cartas do apóstolo para esta igreja. Problemas de ordem espiritual. Graves problemas. Enfim, problemas com o pecado. O pecado era a base de todas estas situações e problemas. Para Corinto, Paulo então quer ensinar como viver em Cristo através dessas palavras maravilhosas. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Paulo
não somente apontaria os problemas da cidade, mas ofereceria a solução. E esta é a mensagem da igreja, a palavra da reconciliação. Nós somos chamados a construir relacionamentos ao nosso redor, onde nós podemos testemunhar de Cristo e podemos testemunhar do Evangelho e podemos também dizer: todos nós somos pecadores, todos nós que estamos como cidadãos desta cidade, todos nós somos afetados grandemente pelo pecado, como Corinto estava, e como é a palavra de Deus para nós, por intermédio de Paulo, o apóstolo. A palavra de Deus nos diz que Ele é nosso amigo, Ele quer reconciliar-se conosco e está oferecendo esta palavra de reconciliação para que nós possamos anunciar à cidade de São Paulo. Em segundo, Paulo daria um novo sentido à liberdade. Interessante, São Paulo é conhecida por proporcionar um ambiente de liberdade. De certa maneira, da triste maneira, é o lugar onde vale tudo. Paulo apóstolo diria: bem, já que a cidade é dedicada a mim, gostaria de apresentar-lhe a verdadeira liberdade. Foi sobre esta liberdade que já preguei para a igreja da Galácia. Gostaria de chamá-los à fé e à liberdade em Cristo. Paulo escreve a carta aos Gálatas, e no capítulo 5, versículo 1, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha que palavra! Cristo realmente nos libertou e nele nós temos a verdadeira vida, a verdadeira liberdade. É hora de acordar, cidade de São Paulo. Parem de descer pela ladeira escorregadia da perversão, da cobiça desenfreada, da promiscuidade, da corrupção. Tudo que na verdade não é liberdade. Pelo contrário, é escravidão. Quantos escravizados nós temos nesta grande cidade? Liberdade? A verdadeira liberdade somente em Jesus Cristo. Não tenho dúvidas de que essas seriam as palavras de Paulo, apóstolo, para São Paulo em qualquer tempo. Essa é a mensagem da igreja em qualquer tempo. Liberdade, sim. Liberdade em Cristo. Liberdade de dizer sim à vida em Cristo. Liberdade para dizer não àquilo que corrompe, que corrói o ser humano desde dentro e que maltrata a vida. Liberdade somente em Cristo. Terceiro, Paulo pregaria o Evangelho para a cidade de São Paulo. Paulo pregaria o verdadeiro Evangelho. Aqui lembramos o que Paulo diz aos cristãos de Roma. Roma e São Paulo têm muito a ver. Roma e a cidade de São Paulo têm muito a ver. Paulo queria que os romanos, vivendo em liberdade no Evangelho, os romanos vivessem o verdadeiro Evangelho. É o reconhecimento de que não há uma só pessoa nesta terra, uma só pessoa nesta cidade que não precise do Evangelho. Por isso, todos precisam da graça de Deus. Então é preciso arrependimento, é preciso chorar os seus pecados. O Evangelho tem esta condição de primeiro assumir que realmente não podemos por nós mesmos, que ninguém pode por si mesmo. A salvação é pela graça somente Jesus.
E Paulo escreve aos Romanos, à igreja de Roma, no capítulo 5, versículo 8, diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não há justo, não há um sequer. Em Cristo nós somos salvos, e isto é favor de Deus, é graça de Deus. Ninguém pode por si mesmo, ninguém nesta imensa cidade, ninguém neste mundo pode garantir-se por si mesmo. Esta cidade precisa do Evangelho, e a igreja do Senhor Jesus nesta cidade precisa ser realmente preparada, precisa ser realmente imbuída deste propósito de proclamar o Evangelho somente, a salvação somente através de Jesus. Então Paulo, o apóstolo, para a cidade de São Paulo, apontaria os problemas da cidade, daria um novo sentido à liberdade, e Paulo pregaria o verdadeiro Evangelho. Nós sabemos porque nós temos as Escrituras, onde Paulo, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou estas palavras que são a mensagem para a igreja em todos os tempos. É a mensagem da igreja para esse nosso tempo, para esse tempo difícil, nestes 467 anos da cidade de São Paulo. Agora, você está aqui como fruto do Evangelho que Paulo pregou, meus irmãos. Vivendo numa cidade que nasceu como fruto da missão, ou de uma missão cristã, que foi dedicada ao apóstolo São Paulo. Você foi alvo do Evangelho de Jesus Cristo. A graça de Deus alcançou você. Então você é chamado a amar esta cidade. Como? Proclamando o Evangelho de Jesus. Proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas essa cidade é muito grande. Sim, mas viva o Evangelho onde você está. No lugar que você está. No trabalho, no ambiente de trabalho. Entre os seus vizinhos, nos seus relacionamentos, aquilo que passa ao seu redor, as pessoas com as quais você encontra. Há um filme, O Jardineiro Fiel, e eu tomei este filme, há uma cena deste filme em que 3 pessoas de uma família africana estão se deslocando. Elas iriam percorrer uma grande distância a pé, sendo uma delas doente, recém-saída de um tratamento. O casal, personagens centrais do filme, passam num veículo no meio da multidão de gente carente. A esposa vê e reconhece as 3 pessoas. Ela pede ao marido que possam ajudar. Vamos ajudar. E o marido então diz: vê, são milhões de pessoas. Todas elas precisam de ajuda. A esposa então responde: certo, mas são 3 pessoas que nós podemos ajudar. Você é enviado para esta grande cidade, chamado para começar com aquela pessoa, ou 2, ou 3, vizinho, colega de trabalho, patrão, empregado, que você pode testemunhar de Jesus. Pode falar desta verdadeira liberdade, do verdadeiro Evangelho e da salvação. Vamos contribuir para que esta cidade faça justiça ao nome que recebeu? Que o Senhor nos abençoe e que a mensagem do apóstolo Paulo para a cidade de São Paulo
possa ser a mensagem da igreja de hoje, pois ela é uma mensagem atualíssima, é a mensagem da verdadeira salvação através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor nos guie assim como igreja, para a honra e para a glória dele. Amém. Agora, queridos irmãos e irmãs, vamos orar. Ó Deus e Pai, Pai de misericórdias, Deus de toda a consolação e graça. Pai amado, nós o adoramos nesta manhã. É uma bênção, um privilégio estar na Tua presença, Senhor. Conectados como estamos, ó Pai, uns aos outros, nesses tempos, ó Pai, de distanciamento, de não estarmos presencialmente, mas, ó Deus, o Senhor nos dá estes meios para podermos, ó Deus, estar em comunhão. Queremos louvar o Teu nome, agradecer-Te, ó Pai, pela bênção do Senhor, pela bênção da vida, por sermos, ó Pai, igreja do Senhor, por sermos igreja do Senhor nesta grande cidade. E oramos, ó Deus, para que o Senhor possa nos dar, como igreja, discernimento, Pai, a cada um de nós, a cada um, ó Pai, dos discípulos de Jesus, das discípulas de Jesus, discernimento para anunciar o Evangelho, Pai. Nós Te adoramos, nós Te agradecemos pelas palavras do apóstolo São Paulo, ó Deus, inspirados
inspiradas pelo Espírito Santo, que nos deixou como mensagem para o nosso tempo, em qualquer tempo, para esta cidade, Senhor. Nós te oramos, ó Deus, também para que o Senhor abençoe o teu povo neste dia. Ó Deus, cura os enfermos, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai. Há tanta dor e sofrimento. Estenda as tuas mãos e abençoa. Nós te pedimos, Pai. Pedimos que o Senhor possa suprir as necessidades, ó Pai, das famílias, do teu povo. Ó Deus, também abra os nossos olhos, ó Deus, para poder contribuir, para minorar, ó Deus, para, ó Deus, aliviar o sofrimento daqueles que carecem, ó Pai, em meio a esta grande cidade. Que oramos, ó Deus, para que o Senhor possa estender as tuas mãos e abençoar a cidade, ó Deus, a nossa nação e o mundo nesta hora de grande sofrimento, ó Deus. Nós te oramos, pedindo também que o Senhor possa conceder, ó Deus, as condições, sabedoria, gestão, para que, ó Deus, a imunização possa ser, ó Deus, apressada de maneira eficiente. Nós te oramos, ó Deus, pelo teu povo, assim, pedimos a tua bênção neste dia, ó Deus, neste domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam com vocês, queridos irmãos e irmãs, bem como com o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos lembrar que teremos à noite a transmissão do nosso culto, 19 horas, e estamos também realizando todas as manhãs os nossos 74 dias de oração, que antecede aos 74 anos da nossa igreja. Estamos no ano 74, queremos agradecer a Deus pela bênção da existência da nossa igreja no Cambuci e queremos contribuir como igreja para a pregação do Evangelho nos dias atuais. Que o Senhor nos abençoe e que Ele te conceda um abençoado domingo. Amém.